Olá, eu sou o missionário Marco Antônio Ripari. Eu saúdo a igreja, Comunidade Evangélica Amigos de Jesus, com a paz do Senhor. Espero que esteja tudo bem com vocês e fico agradecido a Deus de mais um momento estarmos juntos, aprendendo com a palavra de Deus. A palavra escrita de Deus hoje muito vai nos ensinar, muito vai nos alertar de certas coisas que muitas vezes nós acabamos esquecendo e somos prejudicados. Então eu peço a você que dobre a sua atenção para essa ministração. Digamos que você tem um carro. Eu vou usar aqui o exemplo de um carro que tem um bom motor, possante, uma picape da Ford F-150, que é a picape mais vendida no mundo. Mas pode ser também o seu carro, como o meu, que é popular, que é o Logan, né, da Renault. Mas eu quero me acentuar nesse tipo de carro, essa picape, e você vai fazer uma viagem com essa picape, de um estado para o outro. Você pode sair de Campinas, São Paulo, ir até Linhares, Espírito Santo, e com certeza você fará uma viagem tranquila, não será cansativa, ela é bastante confortável e dá para você levar a família, tanto no banco da frente como no de trás. E ainda tem a carroceria dela, que é resistente, e você pode trazer os peixes que você vai pegar em sua pescaria, ou até mudas de planta e etc, etc. Muito bem. Mas no momento que você for sair com a sua picape, confortável, picape dos seus sonhos, quando você for sair, você observa que a picape está com vazamento de óleo, ou que os pneus estão desgastados, ou que falta água no radiador, ou que você está com problema elétrico, porque você se esqueceu de fazer uma revisão. Você confiou demais desde o momento que comprou a caminhonete e não se preocupou com as revisões. E no momento que você vai sair para essa viagem, na verdade, você já não pode sair mais. Frustrou a sua viagem. Você tem que passar por uma concessionária e fazer a revisão e acertar esses pontos. Nem que for apenas uma paleta quebrada no seu retrovisor, você não pode viajar, porque se tiver chuva no meio do caminho, você pode provocar um grande acidente. Por que eu estou dizendo isso? Pense que essa caminhonete seja você, o seu corpo. E que esse motor possante do seu corpo seja Jesus Cristo. Pensa bem, você tem Jesus em você, mas você tem alguns problemas que você foi deixando acumular, você foi deixando o inimigo da nossa alma vencer você, que são problemas de falta de perdão, muitas vezes problemas sentimentais, de saúde, enfim, são tantos os problemas que na verdade nós temos, e muitas vezes a gente diz que o nosso problema é financeiro, mas na verdade é espiritual, é sentimental, é de saúde. Esses problemas que o próprio inimigo encontrou um jeito de colocar em sua vida, vai impedir você de fazer a sua viagem tranquila, mesmo tendo Jesus no seu coração. Mesmo você tendo um motor possante, qualquer problema que surgir nessa caminhonete impede você de fazer uma viagem tranquila. O mais prudente é fazer a revisão. E o mais prudente para que você viva em paz e faça uma viagem tranquila é você simplesmente fazer uma revisão da sua vida.
ver o que está acontecendo, por que que você não exercita o perdão, por que que você tem problema financeiro, será que você está gastando demais? Por que que você tem problemas sentimentais, será que você é egoísta demais, a ponto de não conseguir fazer uma pessoa feliz? Por que que você tem problema espiritual, será que você deixou de orar, de jejuar, de buscar a Deus? Por que que você tem problema de saúde, será que o inimigo venceu você em fazer que você coma coisas que prejudiquem esse corpo seu, que é templo do Espírito Santo? Então, assim como na caminhonete precisa fazer uma revisão, na nossa vida precisamos fazer uma revisão também. Veja, bem antes do ser humano existir, havia no céu um anjo chamado Lúcifer, o qual o nosso Deus, a quem servimos e amamos, o colocou numa posição de querubim. Era um cargo de destaque em relação às demais criaturas celestes. A palavra escrita de Deus diz assim em Ezequiel, capítulo 28, versículo 14. Além disso, foste também ungido como querubim, guardião. Afinal, foi precisamente para essa função que eu te designei. Estiveste também no monte sagrado de Deus e caminhavas entre pedras resplandecentes. Meu irmão, minha irmã, Lúcifer era perfeito, sábio, formoso. Ele era um anjo que gozava de autoridade, privilégios e regalias concedidas pelo nosso Deus. Lúcifer se rebelou contra Deus, desejando ser semelhante ao Criador. Veja, Deus é todo-poderoso, onisciente, onipotente e onipresente. Ele nunca será vencido ou derrotado por alguém. Amém ou não? Glória a Deus por isso até aqui. Lúcifer, na verdade, desejou competir com Deus. Ele quis ocupar o lugar que é exclusivo do Criador, querendo ser igual a ele. Lúcifer não conseguiu a vitória que almejava na sua investida maligna contra o Senhor nosso Deus. Deus não dá a sua autoridade ou glória a ninguém. Mas mesmo assim, Lúcifer escolheu se rebelar contra Deus. A palavra escrita de Deus diz em Ezequiel 28:15 e em Ezequiel 28:17 e também em Isaías 14, de 13 a 14. Naquele tempo, eras perfeito e irrepreensível em teus sentimentos e atitudes, desde o dia em que foste criado, até que se observou malignidade em ti. O teu coração tornou-se altivo e soberbo por causa da tua impressionante formosura, e corrompeste a tua sabedoria por conta do teu esplendor e da tua fama. Por isso, eu te lancei à terra, fiz de ti um espetáculo e advertência perante reis
e governantes. Afinal, tu costumavas declarar em teu coração: hei de subir até os céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me estabelecerei na montanha da Assembleia, no ponto mais elevado de Zafon, o alto do norte, o Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Irmão, irmã, Lúcifer, põe isso na tua cabeça. É o inimigo das nossas almas. Lúcifer verdadeiramente é o inimigo de nossas almas. Eu desejo, através desse vídeo, ensinar a você coisas práticas que precisamos para a nossa vida diária. Preste atenção. Nós temos mais de 500 personagens na Bíblia. Você deve lembrar de alguns deles. Eu perguntei esses dias para várias pessoas qual personagem ela gostava ou qual personagem que ela tinha afinidade fora Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então várias pessoas deram opiniões diferentes. Eu até fiz essa pergunta para uma senhora que é membro da comunidade. E outras pessoas, aqui em casa, e conhecidos meus também, minhas filhas. Então muitas pessoas disseram personagens diferentes, como Josué, Zaqueu, Paulo, Esther, Jó. Veja, geralmente as pessoas se inspiram no personagem bíblico que tem características que ela gostaria de se aperfeiçoar. Então, a pessoa quer ser um bom líder em sua igreja. Geralmente ela se espelha em Paulo. Então ela lê muita coisa sobre Paulo e busca sabedoria sobre as experiências que Paulo teve e aquilo que ele deixou escrito para nós. Porém, eu quero chamar a sua atenção para dois personagens da Bíblia que continuam operando até os dias de hoje. Não é Moisés, não é Paulo, não é Esther, não é Ana, porque na verdade essas pessoas já morreram, ok? Você pode aprender com essas pessoas que deixaram lições para nós de como ter comunhão com Deus, como andar nos caminhos do Senhor. São legados que eles deixaram para nós. Mas você não pode dizer: olha, eu tive uma grande experiência ontem com Moisés, olha, Paulo me visitou. Não, isso não, porque eles já morreram. Mas nós temos aí aprendizados para sermos felizes e andarmos alinhados com Deus através dessas pessoas. Os dois personagens da Bíblia que continuam operando até os dias de hoje é Deus e o diabo. Nós podemos simplificar o bem e o mal. São esses dois personagens da Bíblia que continuam operando até os dias de hoje. Deus opera? Sim, mas o diabo também. Então, por que eu persisto em falar desse assunto? Porque eu ministro há 23 anos como missionário itinerante. E raramente em minhas viagens eu vi alguém falando do inimigo das nossas almas. A não ser quando iam recolher oferta. Olha, se você não ofertar, o diabo vai roubar de você até o que você não tem. Se você não trouxer o dízimo, o diabo vai destruir você. Então, era nesses momentos de recolhimento de oferta, e
de dízimo que eu ouvia falar do diabo. Fora isso, raramente eu ouvia falar sobre o inimigo das nossas almas. A impressão que eu tenho é que as pessoas aceitaram Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Ela está aqui e o inimigo de sua alma está no inferno. Essa é a impressão que eu tenho. Por que eu digo isso? Porque muitos estão acomodados em suas igrejas. Muitos não conhecem o inimigo de sua alma, que é o diabo. Muitos simplesmente acham que o inimigo da sua alma é aquele personagem do Halloween, todo vestido de vermelho, com um garfo segurando na mão. Não, 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 não. Não é nada disso. O inimigo das nossas almas, ele está vivo na terra, ele é uma entidade real. Ele é o mal e odeia aqueles que têm comunhão com Deus. Ele odeia as pessoas que têm comunhão com Deus. O inimigo de nossas almas, ele não suporta quem lê e estuda a palavra escrita de Deus. O inimigo de nossas almas, ele não suporta quem tem uma vida de oração. Ele não suporta a pessoa que tem o hábito de jejuar. Uma vez, você vai lembrar do que eu vou te falar agora. Uma vez Deus perguntou ao inimigo de nossas almas de onde ele vinha. E ele respondeu que era de rodear a terra e de passear por ela. Isso está em Jó 1:7. Preste atenção. Você que tem passado dias de dificuldades, lutas, que teve a sua vida transtornada durante essa pandemia, que está sofrendo em várias áreas da sua vida, do financeiro ao sentimental, ao físico. Dobre a sua atenção. Sei que muitos estão passando por um estresse muito grande, vivendo uma vida de depressão. Quantos me escrevem pelo WhatsApp pedindo oração, que não consegue dormir, que os problemas triplicaram na vida dela. Talvez você esteja passando por isso também, como eu muitas vezes passo. Mas o nosso Deus, a quem servimos, nos garante, Deus nos garante, que nunca, nunca nos deixará. Nosso Deus nos garante que nunca nos abandonará. Para Deus, presta atenção, para Deus, ninguém é descartável. Todos são recicláveis. Todos são recicláveis. Glória a Deus por isso. Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Deus nunca desistiu de nós. Você tem luta, eu tenho luta. Os pastores dessa igreja têm luta. É normal. Faz parte no nosso dia a dia as lutas, mas a Bíblia me garante que nossas lutas, nossas batalhas pertencem ao Senhor. Nossas lutas, nossas batalhas pertencem ao Senhor. Glória a Deus. Eu consigo ver em algumas igrejas as pessoas repetindo o que o diabo diz.
para mim torna fácil fazer essa observação, porque eu preguei em mais de 300 ministérios diferentes e em mais de 4.000 igrejas. Então, eu vejo pessoas nitidamente repetindo o que o diabo diz. As pessoas nem percebem, porque já virou rotina na vida dela. As pessoas dizem, eu não consigo. Veja, está repetindo o que o diabo diz. Eu não consigo, eu tenho medo, eu não posso. Será que vai dar certo? Então, quando o diabo colocar dúvidas em seu coração, diga a ele, cate suas dúvidas e volte para o inferno. Cate suas dúvidas, demônio, e volta para o inferno. Você não tem que ter medo do diabo. Você não tem que ter medo nenhum, mesmo que ele apareça pessoalmente para você e diga, eu sou o demônio, eu vou destruir a tua vida. Você não tem que ter medo, porque há poder no nome de Jesus Cristo. E Cristo está em você. O diabo coloca dúvida no nosso coração em relação à palavra, para tentar destruir a nossa fé. Por isso que é importante nós conhecermos a palavra para ficarmos fortes na fé. A Bíblia, ela fala a respeito de um menino que sofria muito. Ele tinha ataques. Ele muitas vezes caía no fogo e na água. O pai desse menino disse a Jesus, os seus discípulos não puderam curar o meu filho. E Jesus repreendeu o demônio, presta atenção. Você só pode repreender demônios no nome de Jesus Cristo. Você não pode repreender o demônio no nome do seu pastor, nem no meu nome, nem no nome da sua denominação. Demônio, você destrói com o nome de Jesus Cristo. Há poder no nome de Jesus Cristo. Jesus repreendeu o demônio e o menino foi curado. O menino foi curado na hora. Na hora. Não foi depois de uma semana, depois de 3 dias. Foi na hora. Então Jesus advertiu os discípulos dizendo que a fé deles era pequena. Ora, raciocine comigo e veja se eu não tenho razão no que eu vou te dizer. O tamanho da nossa fé vai determinar quantos demônios você conseguirá ou não expulsar. O tamanho da nossa fé vai determinar quantos demônios você vai conseguir ou não derrotar. Quando conhecemos a palavra, sabemos quando o inimigo de nossas almas está mentindo para nós. Quando você conhece a palavra, você sente naquilo que ouve, naquilo que tenta entrar na sua mente, se é verdadeiro ou falso. Nós não podemos deixar em hipótese alguma o inimigo de nossas almas roubar o que Jesus comprou para nós por meio da sua morte e ressurreição. A Bíblia nos orienta que nós não devemos dar lugar ao diabo. Presta atenção. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos ser pessoas equilibradas. Precisamos ser pessoas prudentes, alertas, sensatas, que agem com cautela e sermos vigilantes, atentos, cuidadosos, cautelosos, porque o inimigo de nossas almas, ele anda ao redor como leão, rugindo
e procurando a quem devorar. Rugindo e procurando a quem devorar. Mas necessariamente não precisa ser você e nem eu. A palavra escrita de Deus diz, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Obrigado, Deus, por essa palavra. Se dermos uma brecha, meu irmão, minha irmã, se dermos uma brecha ao diabo, ele vai entrar em nós. Isso é bíblico. O inimigo de nossas almas só precisa de uma brecha para entrar em nós. Como entrou na serpente em Gênesis 3. Como entrou em Pedro em Mateus 16. Como entrou em Judas Iscariotes em Lucas 22. Como entrou em Ananias em Atos capítulo 5. Não dê brecha. Meu irmão, minha irmã, presta atenção. Presta atenção. Não dê brecha para o diabo entrar na sua vida. Não dê brecha para o diabo entrar na sua vida. Tira toda podridão, pornografia e conversa fútil nas redes sociais. Tira toda podridão, pornografia e conversa fútil nas redes sociais. Só porque o diabo bate em sua porta não significa que você tem que deixá-lo entrar. Não, ao contrário, use as redes sociais para falar do amor de Deus, para falar que Jesus Cristo salva. Quantas pessoas não conhecem Jesus e podem conhecer através de nós? Não dê brecha para o inimigo de nossas almas entrar e destruir a sua vida. Depende de você, não depende de mim, não depende do seu pastor. Depende de você, do seu esforço. Basta você querer e você consegue vencer e derrotar o inimigo de nossas almas, derrotá-lo no nome de Jesus Cristo. Quando o povo não conhece a verdade, ele não é livre. Quando uma igreja não prega a palavra escrita de Deus, o diabo age no meio do povo de Deus, dentro da igreja. Isso é bíblico. Isto é bíblico. Nós não podemos servir a Deus e a Mamon. Muitas vezes a gente observa, pessoalmente ou online, pessoas falando e não falando. Você já pensou, meu irmão? Uma pessoa vai te ensinar a fazer um bolo. Você pega uma caneta, um papel. Vou anotar. Pode falar. Eu gostaria muito de fazer um bolo igual esse. Uma delícia, gostei muito, viu? Passa para mim a receita. E a pessoa começa a falar. Você viu que chuva forte que deu ontem? É verdade. Você viu aquele time de futebol que ganhou a partida? Foi 2-0, né? Uhum. Não, tá bom. E vai o que no bolo? Olha, o meu menino, ele me dá um trabalho tremendo, sabe? Outro dia não quis fazer a lição. A pessoa fala, mas não fala. Tem pessoas que estão no púlpito. Tem pessoas que são responsáveis por grandes rebanhos. E eles falam de tudo que você puder imaginar, menos da palavra escrita de Deus.
Na verdade, eles não falam nada. Qual é o problema de falar que Jesus Cristo salva, que só há salvação através de Jesus Cristo? Qual é o problema de chegar no púlpito e falar para a igreja: olha, o diabo existe, você tem que tomar cuidado com ele? Por que não ouvimos mensagens sobre isso? Porque vai assustar o povo. Eu tive uma vez um pastor que me disse: olha, quando você fala a respeito do diabo, você assusta o povo. Oh, meu Deus do céu! Não devemos ter medo do diabo. Não devemos baixar a cabeça para ele. Nós precisamos contra-atacá-lo, contra-atacar o inimigo de nossas almas com a palavra, contra-atacar o inimigo de nossas almas com o nome de Jesus. Para isso que nós temos que ler a Bíblia e estudar a Bíblia. Pois o inimigo de nossas almas não tentou Jesus Cristo no deserto, e Jesus disse: por 3 vezes está escrito. Está escrito: nem só de pão viverá o homem. Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Põe uma coisa na tua cabeça, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu não estou nervoso. Eu fico empolgado com esse assunto. Você não tem ideia do preço que eu paguei para fazer essa gravação. Põe uma coisa na tua cabeça. Quando o diabo colocar medo em sua mente, tentando assustar você, tentando intimidar você, fale com ele. Falar com o diabo, missionário? Isso! Aprenda como Jesus. Porque se não fosse importante esse aprendizado, Deus não permitiria que essa passagem estivesse na Bíblia, de Lucas 4. Fale com o diabo. Hã? E o que eu falo, missionário? Fale com ele com autoridade. Quando ele colocar medo em você, tentar intimidar você, assustar você, você diz: está escrito, diabo, em 2 Timóteo 1,7, que Deus não me deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Você entende o que eu estou falando? Antes de terminar, eu quero que você considere 3 versículos da palavra escrita de Deus. Primeiro, a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Segundo, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu, Jesus Cristo, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus Cristo veio a esse mundo para que tivéssemos através dele vida e vida em abundância. Terceiro e último, está em Judas, versículo 9. Judas tem um capítulo só. Versículo 9 diz assim, a palavra escrita de Deus: no entanto, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando argumentava com o diabo e batalhava a respeito do corpo de Moisés, se atreveu a fazer qualquer acusação injuriosa contra o inimigo, limitando-se a declarar: o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. E é em nome de Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, que eu quero
que saia da tua vida todo mal que vem atrapalhando você, impedindo você de ser feliz. É no nome de Jesus Cristo que eu profetizo as mais ricas bênçãos sobre você. É no nome de Jesus Cristo que eu digo, saia todo mal que está sobre essa pessoa. Saia todo mal que está impedindo essa pessoa de caminhar e de ser feliz no seu dia a dia, com sua família, com seus filhos, com seus netos. É no nome de Jesus Cristo que eu repreendo todo mal que está impedindo de você fazer essa viagem para casa com tranquilidade, com segurança, a caminho de casa, a caminho do céu, para ver a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus deu a Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã, um nome acima de todos os nomes. E é neste nome que podemos vencer o inimigo de nossas almas. É neste nome, nome maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz, que podemos vencer o inimigo de nossas almas. Não existe outro nome. Não existe outro meio. Há poder no nome de Jesus Cristo. Há poder no nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Senhor Deus, obrigado por esse tempo que o Senhor nos permitiu passarmos na Tua presença. Muito obrigado por tudo, meu Pai. O Senhor é generoso, bondoso, carinhoso conosco, Pai. Obrigado por cuidar da nossa vida nos mínimos detalhes. Há coisas, meu Pai, que nós precisamos passar por uma revisão. Nos ajude, Pai. Nós não vamos conseguir, Pai. Não. Sozinho não vamos conseguir. Mas com a Tua ajuda e com a ajuda do Espírito Santo, sabemos que podemos levantar amanhã uma outra pessoa, acordarmos diferentes. Nos ajude a caminharmos, Pai, no dia a dia. Nos dê autoridade, meu Pai, de vencermos certas batalhas que nos impedem de sermos felizes. Pai querido e amado, obrigado por esse momento precioso. Obrigado pela comunidade que tem preservado e conservado a Tua palavra escrita. Obrigado por todos que tiveram a paciência de ouvir a Sua palavra até o presente momento. E é no nome de Jesus Cristo que eu oro e agradeço. Amém. Deus te abençoe. Muito gostoso. Foi muito bom esse tempinho que nós passamos juntos, viu? É um tempo curto, mas é bom. Ore por nós. Segunda-feira, agora dia 26 de abril, eu vou tomar a minha segunda dose da vacina. Obrigado. Conto com as suas orações. Preciso de intercessores. Obrigado. Deus te abençoe.